Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus também determinou o que eles deveriam comer. E a dieta carnívora não estava fazendo parte daquilo ali. Quando o Noé vai preparar a arca, Deus já fala com Noé assim: Noé, leve na arca 7 pares de animais puros e apenas um par de animal impuro. Então já havia animais que eram puros e animais que eram impuros. Quando termina o dilúvio, que a terra está toda destruída, não tem mais vegetação, não tem nada, nem tempo para fazer a primeira agricultura, Deus fala assim: assim como no Éden, eu dei a erva do campo, que dá semente, para vocês comerem, agora eu dou a carne também, vocês comam a carne. Por isso, alguns comentaristas bíblicos acreditam que Deus mandou um número maior de animais puros, primeiro por causa do sacrifício, e segundo, para que eles tivessem uma alimentação até poder ter agricultura. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e começa a dar as leis deles, as leis de Deus para o povo, em Levítico capítulo 11, Deus determinou o que o povo deveria comer e o que eles deveriam evitar. Então, Deus falou: a carne do porco vocês não vão comer, a carne do avestruz, peixe com escama, peixe sem escama, o peixe de couro, que a gente fala no português aqui, o peixe de couro, os frutos do mar. Obviamente aquilo que todo mundo concorda, você não vai comer cadáver, não vai comer coisa, né? Então Deus deu essas leis. Essas leis levaram o povo de Israel por muito tempo em grande qualidade de saúde e tudo mais. Na época de Jesus, os judeus ainda seguiam as leis kasher, ou as leis, em inglês fala kosher, em hebraico é kasher. Seguiam essas leis. Quando Jesus falou: o que entra pela boca não contamina o homem, eu já dei a explicação aqui que não é que Deus estava anulando aquelas leis, porque em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus fala assim: não pensem que vim destruir ou anular a lei ou os profetas, não vim para anular, mas vim para cumprir. Aí muita gente fala: pois Jesus cumpriu, eu não preciso fazer mais. Não, peraí, não é por aí não. Então quer dizer que Jesus cumpriu a lei, então hoje eu posso matar? Né? Então Jesus cumpriu a lei, então hoje eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso cobiçar a mulher do próximo, eu continuo não podendo fazer essas coisas, não é porque Jesus cumpriu que agora eu não posso mais. Sim. E ele mesmo explica na continuação do verso: não vim para destruir, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, ainda que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Todo aquele que respeitar esses mandamentos e os ensinar às pessoas será considerado grande no reino de Deus. Todo aquele, porém, que menosprezar o menor desses mandamentos será considerado mínimo no reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que aquilo continua valendo. No livro de Atos dos Apóstolos, tem uma visão de Pedro que muitos interpretam como sendo assim: acabou, a gente não tem mais que cumprir esse tipo de coisa. Porque Deus mostra para Pedro um lençol em visão, cheio de animais impuros. Tava o porco, tava o avestruz, o camelo, né, tudo ali que eles não comem, o siri. Aí Deus falou: come, Pedro. Aí Pedro falou assim: eu não posso comer isso aqui. Isso aí tá impuro. Aí Deus fala com ele assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí muita gente fala: você tá vendo aí? Deus tá claro. Não, calma, há o problema do contexto. O que significa esse sonho de Pedro? Era uma época em que os cristãos estavam também debatendo com outro tema. O judaísmo era uma religião muito exclusivista. Quem estava fora do judaísmo era o não circuncidado, era o gentio. Ele não era parte da linhagem de Abraão. Então, Deus ama o filisteu, Deus ama o saduceu, perdão, o babilônio, Deus ama o grego, o romano. Era muito fechado o judaísmo. Eles, quando iam para fora de Israel, eles moravam em bairros chamados politeuma, que era quase que um gueto judeu, só entre eles ali, comida deles, tudo muito fechado. Então, os cristãos falaram: poxa, nós somos judeus. Jesus, o Messias, era judeu. O cristianismo deve ser apenas um braço do judaísmo ou temos que atingir os outros? Aí teve um debate, porque Paulo recebeu uma mensagem de Deus para pregar para os gentios, para os não-judeus. Então Paulo começou a pregar o cristianismo, por isso que Paulo foi para Corinto, para Ásia Menor. Ele começava na sinagoga, mas depois começou a atingir os pagãos. Lá em Atenas ele pregou para os pagãos, e Pedro achava que não, que a gente tinha que pregar só para judeu. Aí começou aquele dilema, Pedro e Paulo. E a questão da circuncisão também entrou nessa temática. Aí Deus deu uma visão para Pedro, simbolizando com os animais impuros os não-judeus, os gentios, os pagãos. Certo. Não considere eles gente de segunda categoria, porque eu os amei.
prega para eles também. Então o sentido era uma metáfora. Não era, tanto é que no próprio livro de Atos, depois dessa visão de Pedro, eles tomam a decisão lá que os cristãos não deveriam comer animal sacrificado a ídolo, nem animal sufocado, e deviam se abster do sangue, que as pessoas comiam carne com sangue. Então tá lá. Então se a visão de Pedro significava que o cristão não tem mais que seguir nada disso, como é que eu explico o outro texto de Atos, que está no mesmo livro, na mesma história, falando que os cristãos tomaram a decisão de se abster disso? Com o passar dos anos, o que aconteceu? Houve uma ruptura muito grande entre cristianismo e judaísmo. Você já vê isso nos primeiros séculos depois do período apostólico. Quase que o lema que invade a Idade Média, o período bizantino, era ser cristão, era não ser judeu. Então tudo que caracteriza o judeu, a gente quer ficar bem longe para mostrar que não somos judeus. E nessa cisão, uma das coisas que caracterizavam mais o judeu era o Shabat e a alimentação separada. Nós vamos guardar o domingo, não vai ser mais o Shabat, para não parecer judeu, e não queremos mais saber desse negócio de alimentação. E foi uma pena nesse sentido. Na Idade Média, você sabe que a peste negra, a peste bubônica, ela não atingiu muitos judeus por causa das regras que eles tinham de alimentação e limpeza? Ou seja, pode pesquisar isso. Eram super saudáveis. Saudáveis, eles tinham maior resistência à urina do rato. Sim. Que era a urina do rato que provocava tudo aquilo ali. Eles tinham mais resistência à doença. E eles, pelas leis bíblicas, eles sempre se banhavam e se lavavam. Uhum. Os médicos, a ciência, entre aspas, da época, que eu estou falando de uma ciência antes da ciência moderna, né? A medicina da época, dizia que você não deveria tomar banho porque a casca de sujeira que forma em torno da sua pele protegia a pele contra a entrada da doença. Uhum. Aí que o europeu, que já não tomava banho todo dia, ficou sem tomar mesmo. Imagina o cheiro das pessoas e tudo mais. E rato passando. Como o judeu se abstinha da carne do rato, de contaminação e tudo mais, ele limpava a casa do rato, ele mergulhava no mikveh, que era o tanque de purificação, limpava, lavava as coisas. Os judeus praticamente não sofreram com a peste negra. E aí, os outros começaram a denunciar os judeus de feiticeiros. E muitos judeus começaram a ser perseguidos e queimados e mortos por ordem dos outros que acreditavam que os judeus eram feiticeiros, porque só a casa do judeu que não tem nenhum morto. Por que a minha tem? Sim. Olha a ignorância. E aí, com o passar do tempo, nos Estados Unidos, a partir do século XIX, começaram a ter alguns movimentos de temperança, buscando uma vida mais saudável, e algumas linhas religiosas, como dos Adventistas do Sétimo Dia, entenderam que abraçar essa linha de temperança deveria fazer parte também do modo de vida de um cristão. Mens sana corpore sanum. Exato. Se eu quero ter a minha mente lúcida para que o viés não me domine, eu tenho que ter uma saúde integral. E você sabe, melhor do que eu, que apesar da anatomia ser diferenciada, o cérebro está aqui, o estômago está aqui embaixo, existe uma correlação muito grande entre os dois. Há médicos que falam que o estômago é o segundo cérebro, outros falam que é o pâncreas, né? E tudo mais. Tanto é que tenta tomar um estimulante, sei lá, uma coisa com alta dosagem de cafeína ou outras inas por aí, e tenta depois estudar para uma prova. Você vai ver que você vai se sentir depois mal. Você pode até ficar, mas você não fica lúcido, você fica decorando, Sim. Você fica agitado. Dependendo do que você come, o seu humor muda. O seu humor muda. Há estudos, e você deve saber disso, porque é uma área da saúde, que faz uma relação muito grande entre depressão e aquilo que eu como. Você sabe que desde os anos 1960, quando teve o Concílio Vaticano II, começou uma crise eclesiástica dentro do catolicismo, depois chegou no mundo evangélico. Eu vou historiar rapidinho em 2 minutos. Por favor. O Concílio Vaticano II foi uma coisa que, assim, foi a maior polêmica do catolicismo do século XX. Porque uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano... Quem é católico e conhece a história da igreja vai entender o que eu tô falando. Uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano II como sendo uma porta de abertura para a modernidade. Já tinha o processo do Aggiornamento, que era antes, né, do Papa Paulo VI, antes do Paulo VI, do João XXIII, de modernizar a igreja, as encíclicas sociais de João XXIII. Então já havia esse movimento. Então uma ala progressista da igreja estava ansiando por aquilo. Primeiro, os padres não precisam mais usar hábito.
As missas não precisam mais ser em latim e de costas para o povo. As freiras não precisam usar hábitos. Você está entendendo? A obediência aos bispos pode ser um pouco mais questionada, uma série de coisas assim. Já a ala mais conservadora da igreja, que entendia esse progresso como sendo uma perda de valores, entendia que não, que o Concílio Vaticano II estava mergulhando a igreja numa apostasia. Tá. Então você tem de um lado figuras como Teilhard de Chardin, progressista, Hugo von Balthasar, do outro lado, falando que não, foi a pior coisa da igreja, etc. Bom, então, nessa época, começou a ter uma igreja, um êxodo muito grande de católicos. É aí que foi o divisor d'água, anos 60, 1960. O concílio foi em 65, um divisor d'águas que antes o católico era católico mesmo, praticante, em todas as partes do mundo. Sabe aquela famosa beata que a gente fala do Brasil, né? Todo mundo era católico. E era com força de lei, você tinha que participar dos 7 sacramentos, ir para a igreja católica. Era inadmissível você não ter o seu filho batizado, crismado, feito primeira comunhão, não nessa ordem, né? Tinha que fazer tudo isso, pedir a bênção para o padre, fazer o sinal da cruz quando passava na frente de uma igreja. E a polarização entre protestantes e católicos era muito, muito acirrada. Mas a partir dos anos 1960, um grande grupo de católicos cansou daquela briga. E tem um autor, padre, depois ele até deixou a batina, François Roustang, que ele escreveu um artigo na revista Christus chamado Le Troisième Homme, o terceiro homem. E ele dizia o seguinte... Qual é o nome dele? Roustang, que escreve. Tá. François, né? François Roustang. Le Troisième Homme. Ele falava, antes havia um homem que era o progressista. Perdão, o conservador. Depois veio o progressista. Os dois brigando dentro da igreja. Agora surgiu o terceiro homem, que é aquele católico que ele cansou da briga, ele só apagou a luz e eu sou católico, mas já não vai mais para a igreja, já começa a ficar isso do quarto. Uhum. Aí surgiu esse que vulgarmente a gente chamou de católico de IBGE. Tá. Que a pessoa falou, sou católico, mas ele foi à igreja 20 anos atrás. Aí que começou esse fenômeno. Enquanto isso, a ala protestante, com seus congêneres, né, o mundo evangélico, pentecostal, neopentecostal, etc., mantinha ainda aquela visão mais... Não, eu tenho que estar na igreja, blá, blá, blá. Só que, tardiamente, o fenômeno que aconteceu na igreja católica, do êxodo de membros para se tornar o terceiro homem, aconteceu também no protestantismo. São os chamados desigrejados. Eles não gostam desse alcunha, eu estou usando para esclarecer. Para ilustrar. Tá para ilustrar, mas eles não gostam, acho que é pejorativo. Em inglês se fala churchless Christianity. E na Alemanha já tinha um movimento assim, Jesus sim, igreja não. Porque o pessoal desencantou com a igreja. Teve até um teólogo católico, que eu vou tentar lembrar o nome dele agora, que ele falava que a igreja era a frustração dos sonhos de Cristo. Cristo sonhou com o reino. Eu quero lembrar, daqui a pouco eu vi o nome dele. Francês também. Jesus sonhou com o reino, não com a igreja. A igreja foi assim, o que deu. Você tá entendendo? O que deu, tá aí. Então, hoje tem uma parada muito grande das pessoas que fala o seguinte, olha, igreja, eu não preciso de igreja. Eu vou para lá para passar raiva. Tem tanto escândalo em nome da igreja e tudo mais e tudo. Mas qual deveria ser a nossa postura? Biblicamente, tem uma passagem que diz assim, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem de congregar. E a igreja é uma ordem de Cristo para que nós congreguemos, tá certo? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso. Tem muito adventista hoje que não vai mais para a igreja, porque agora ele descobriu a internet, que ele pode assistir o pregador que ele quiser, porque ele vai dia de sábado para a igreja. É a mesma coisa para outras aí. Eu penso diferente. Jesus mandou congregar. Ele falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele não falou onde houver 1. A palavra igreja, quando alguns falam assim, na igreja sou eu. Essa frase é uma tolice do ponto de vista gramatical, porque a palavra igreja, eclesia, em grego, ou kahal, em hebraico, é uma coletânea, um conjunto de pessoas. É coletivo. Seria tão estúpido dizer a abelha é a colmeia. Não, a abelha não é a colmeia. A colmeia é um coletivo de abelhas. Então a igreja não sou eu. A igreja sou eu e mais todos os outros com os quais eu sou obrigado a conviver. Porque mesmo se tratando da minha igreja, com as minhas doutrinas, tem gente lá que eu não vou com a cara dele. E ele também não vai com a minha cara. Isso é normal. Tem que conviver. Mas tem que conviver, que é a maneira que eu tenho de lidar com o meu ego.
É a maneira que Deus me põe de lidar com o meu ego. Você vai conviver com um cara com quem você não fazia amizade, mas lá ele vai ser seu irmão. Deus está trabalhando o meu ego, a minha arrogância. Por que eu sou tão superior que eu não posso conviver com ele? Só porque eu sei falar mais de um idioma e ele fala mal o português? Só porque eu sou um CEO de uma empresa e ele é o faxineiro da igreja? Você tem que estar lá todo mundo cantando junto lá e na hora da Santa Ceia todo mundo participando junto. E na igreja adventista a gente lava os pés uns dos outros na Santa Ceia. Na igreja católica, para dar o exemplo, na Batista, você tem que estar lá com um camarada que, o vizinho que te apurrinha, você está lá com ele na missa, recebendo a comunhão. Então a igreja faz parte dos planos de Deus. Qualquer pessoa avulsa está correndo o sério risco de perder a sua salvação, porque cristianismo sem igreja é como academia sem personal trainer dentro de casa. Você não faz direito, não. Entendi. Você não faz. Jesus, em seus discursos, sempre tratou tanto o diabo como os demônios como seres reais. Ele fala, por exemplo, essa casta de demônios não sai senão através de muito jejum e oração. Ele fala que do anticristo que tem o espírito de demônio e fala que opera sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus também falou que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Ele até deu orientações. Cuidado que quando você expulsa o demônio da vida de uma pessoa, ele pode rondar, e se ele volta e encontra a casa vazia, ele leva mais 7 demônios consigo. Então, se Jesus estivesse equivocado, então vamos rasgar todo o cristianismo e vamos procurar outro caminho. Jesus tratou o demônio, o diabo e seus anjos como sendo seres reais. Não só Jesus, mas várias passagens da Bíblia. Então eles existem realmente e eles ocupam a mente humana. A partir daí, eu acho que mais do que ficar denunciando fulano, beltrano ou ciclano, eu tenho que perceber as ações do diabo nesse mundo. E ele atualiza as suas ações. Ele não precisa necessariamente agir daquele jeito clássico de uma pessoa torta, como no filme Poltergeist, ou no filme O Exorcista, né, que a menina vira o... Aquela é uma forma do demônio se expressar, mas existem outras formas mais sutis. O demônio, às vezes, pode pegar até uma pessoa sincera a Deus. Por exemplo, Pedro, no momento que Jesus estava com maior dificuldade, porque ele estava lidando com a dor de, em poucos dias, sofrer a agonia da execução, da rejeição, do Calvário, e contou isso para os discípulos, não, até antes da negação. Isso foi antes da negação. Jesus nem tinha sido preso ainda. Aí Pedro falou, Senhor, tem dó de ti que tal coisa não te aconteça. Traduzindo em miúdos. Pedro foi dar um conselho para Jesus, ele era mais velho do que Jesus, provavelmente. Jesus, por favor, para com isso, vem cá. Eu sou seu irmão mais velho, vou te dar uma orientação aqui, vem cá. Para de falar isso na frente deles. Jesus virou para Pedro e falou, para trás de ti, Satanás, que eu não tenho parte com você. Eu imagino que Pedro deva ter ficado muito assim, assustado e ao mesmo tempo ofendido. Mas o diabo, naquele momento de fraqueza, tomou a boca de Pedro e fez Pedro falar o que não deveria ter falado. No outro momento, quando Judas traiu Jesus, a Bíblia fala em determinado momento do Evangelho de João, porque o diabo já havia tomado conta dele, sabe? Então, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade decisória sobre o mal ou o bem, no fim das contas sou eu que escolho, mas ao escolher o mal, eu também estou colocando a minha vida à mercê do diabo para que ele me use. E aqui eu termino a minha resposta para você, Carol, colocando assim. O diabo imita Deus. Ele é o maior imitador de Deus. Mas calma, não significa que ele imite o caráter de Deus. Você pode imitar uma pessoa porque você a admira muito e você quer ser parecida com ela. Essa é uma forma de imitação positiva. Vamos imitar as pessoas que nós amamos, que seus filhos imitem você, que vocês imitem os pais de vocês, porque são figuras que realmente... Agora existe a imitação da 25 de março. Que é a falsificação, uma imitação apenas para enganar. Quando uma bolsa de qualidade duvidosa tem o mesmo nome de uma bolsa cara, ela não está imitando porque ela quer ser como a cara, ela quer imitar, ela quer realmente falsificar um relógio Rolex, que não é um Rolex, e assim por diante. Então o diabo ele imita a Deus nessa segunda situação para falsificar. E ao imitar Deus, ele copia os atos de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo toma conta da nossa mente e coloca na nossa boca uma palavra que é justamente aquilo que você precisa ouvir. Vocês mencionaram, não sei se foi o André ou você, da questão da espiritualidade. Às vezes você está assim tão mal, aí uma amiga sua liga, oi Carol,
eu senti no meu coração de orar por você e falar umas palavras para você. É justamente o que você precisava. Não é só coincidência, o Espírito Santo tomou, vai lá. Mas assim como o Espírito Santo usa, o espírito maligno também usa uma pessoa tóxica para falar justamente o que você não precisa ouvir naquele dia, para invalidar você. Então, assim, ele tomou uma pessoa sincera como Pedro na hora de uma fraqueza e tomou Judas também. Então, se você me pergunta hoje, o diabo pode estar tomando alguns artistas, alguns atores? Pode sim, isso não é pré-moderno. Pode. Algumas pessoas, elas... E você sabe como toma? Pelos tipos de fruto que a arte daquela pessoa deixa. O que a gente tem hoje? A gente esteve lá em Jerusalém e aquela emoção de pisar em alguns lugares onde certamente o Jesus histórico, pelo menos para quem não acredita que ele é o Filho de Deus, que é Deus, ele passou. A gente sabe que ele passou por lá. Com certeza. E o que mais a gente tem de provas? O Santo Sudário não foi provado. Não, o Santo Sudário porque o Santo Sudário é do século XII, né? Exatamente. Veja bem, quando a gente fala provas, essa palavra tem que ser um pouquinho explicada. Em primeiro lugar, porque... Ou indícios, né? Ou indícios, né? Não, mesmo a palavra prova mesmo, eu vou explicar por quê. Dependendo do que você está trabalhando na área acadêmica, uma prova que você vai buscar para um tipo de pesquisa é diferente da outra. Se eu quero, por exemplo, encontrar a prova de que tal medicação ela controla o diabetes, tá certo? Eu vou com prova laboratorial, eu vou dar uma olhadinha ali no como é que a diabetes controla, de acordo com o reagente, aquela coisa toda. Se eu já estiver fazendo uma pesquisa de intenção de votos com estatística, não é aquela prova laboratorial. Aquela informação laboratorial não vai me resolver nada para saber, com a pesquisa de boca de urno, quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Então são linhas de pesquisa diferentes que têm provas diferentes. Eu quero deixar isso pontuado, porque às vezes as pessoas pensam em prova muito assim, como sendo tudo a mesma coisa. Ou CSI, né? Se você não encontrar o DNA de Adão lá no Jardim do Éden, então é porque não existiu. Não é assim. Se fosse assim, 90% da ciência não existiria. Mesmo trabalha porque, com lacunas a ciência trabalha também, com lacunas. Você tem... o próprio Sérgio colocou aqui uma... Não, agora se foi ele ou se foi o Jaime. Colocou aqui, são modelos. São modelos, você tem hipótese, alguns colocam uma hierarquia que outros não aceitam. Você tem primeiro o fato científico, depois você tem hipótese de trabalho, depois você tem a teoria, depois vira lei, alguma coisa assim. Bom, então vamos lá. Com isso colocado, eu tenho que procurar quais são as evidências. Eu gosto dessa palavra evidências, de que Jesus... E nessa loucura... Todo mundo briga por causa do programa e... Gente, valeu, viu? Vocês me deixaram famoso com essa música aí. Exato. Mas então o que acontece? A gente tem que procurar os indícios de que o cristianismo realmente é autêntico. E esses indícios não se limitam apenas a eu quero uma fotografia de Jesus lá na Santa Ceia e ainda com o teste do DNA lá para ver se é digital lá e do Judas mesmo. Não é assim. Isso é pueril, é uma caricatura. Nós temos que ver, por exemplo, de ordem sistemática, o relato dos evangelhos. Ele está para o lado de um relato fictício ou verdadeiro. Por exemplo, eu estive um tempo desses com o governador de São Paulo, Tarcísio. E achei interessante que a gente estava conversando sobre arqueologia, e o governador Tarcísio ele falou assim, é interessante, olha o que ele puxou, e ele está certo. O milagre da ressurreição, por exemplo, se aquilo fosse um conto da carochinha, eles não iam colocar que a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher, Maria Madalena. Eu colocar um homem. Exatamente, porque a mulher não tinha valor legal o depoimento dela. O escândalo dos evangelhos, a propaganda de Jesus era anti-midiática, porque Jesus fazia tudo o contrário do que era para fazer. Ele tratou Maria Madalena como discípula, ele pegou crianças no colo, tudo que hoje é bonitinho na época não era. Um evangelista que fosse criar uma história fictícia para atrair Jesus, ele não ia contar aquilo. Jesus sentou à beira do poço e pediu ajuda para uma mulher samaritana. Contar a história de ressurreição, ninguém ia acreditar nisso. Então os evangelhos eles contam uma história absurda demais para ser inventada. Outro detalhe, o próprio Stuart Mill, que era ateu e é o fundador do método científico, porque, bom, mais ou menos, a sistematização, porque o fundador do método científico é Francis Bacon, mas quem sistematizou as leis do método científico foi Stuart Mill. Stuart Mill falou, olha, quando eu olho para o evangelho, e o cara era ateusaço, né? Ele fala assim, Jesus, só alguém maior do que Jesus para
para inventar Jesus. Ele é grande demais para ser invenção de algum produtor literário. E o C.S. Lewis depois vai retomar essa frase do Mills e falar o seguinte, realmente, então se Jesus foi inventado por alguém, mostre quem inventou Jesus, aí já é C.S. Lewis falando, porque eu vou segui-lo. Porque realmente, eu digo a mesma coisa, se Jesus foi criado por alguém, me fala quem é esse alguém que eu vou devotar esse cara aí. Isso dentro do ponto de vista literário. Existe uma diferença muito grande entre os evangelhos e as biografias A Vida dos 12 Césares de Suetônio, por exemplo. O estilo, você vê que a narrativa não é de criar uma novela, uma metáfora. O querigma era algo autêntico. Tanto é que eles entregavam a vida deles por aquela história. Pedro falou o seguinte, nós não demos a conhecer os ensinos como se fossem fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós fomos testemunhas. E eles morreram por causa daquilo ali. Olha, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que dê a vida por sua interpretação de Hamlet. Mas quantos morreram por Jesus? Tá certo? Olha o efeito do que Jesus provocou no mundo até hoje aí. Outro detalhe curioso, agora indo para a arqueologia. Nós temos comprovações da existência de Jesus muito antigas. Você tem Tácito mencionando Jesus, que não era cristão, nem judeu. Suetônio menciona Jesus. Você tem Plínio mencionando Jesus nas cartas de Plínio. Você tem Flávio Josefo, que era um autor judeu, menciona Jesus. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? A biografia mais antiga que eu tenho de Alexandre o Grande, das que chegaram até hoje, data de 300 anos depois da morte dele. As Vidas Paralelas, de Plutarco. E mesmo essas Vidas Paralelas, o manuscrito mais antigo que eu tenho data de 1000 anos depois. Agora vamos comparar com Jesus. A biografia mais antiga que eu tenho de Jesus, pela datação que eu dou dos evangelhos, data do ano 50. 20 anos depois da morte dele. Depois da morte de... E essa biografia é baseada em documentos, a fonte Quell, a fonte Quell é fonte em alemão, que eram documentos anteriores ao ano 50. Além disso, o manuscrito mais antigo que eu tenho dos evangelhos data do ano 125 a 130, a 140 mais ou menos, que é o papiro John's Highlands, que é menos de 100 anos depois dos acontecimentos. Bem diferente de Alexandre o Grande. Pitágoras, eu não tenho nenhuma comprovação histórica de Pitágoras. Nenhuma. O que nós sabemos de Pitágoras são fragmentos que datam de 1000 anos depois da suposta vida dele. E eu não vejo ninguém duvidar de Pitágoras. Então eu tenho muita coisa forte sobre Jesus. E ainda que tudo isso que eu falar aqui, seja demonizado, ridicularizado ou até mesmo refutado, ainda que Jesus seja um mito, ele foi o melhor mito que já existiu. Por que eu digo? Porque hoje mesmo, eu encontrei com um rapaz que estava aqui, que ele escreveu o livro, né? Verdade. Contando a vida dele, falou assim, olha, eu era drogado, fui preso, fui ligado a tráfico de drogas, Exato. comando pesado, aquela coisa toda e tal, e eu tive um encontro com o evangelho na cadeia, e na cadeia eu terminei de cumprir pena na ala dos crentes. Nossa. Na dos evangélicos. Então você vê que os evangelhos, é um desafio que eu faço. Pegue um grande clássico. Você que não gosta de Bíblia, não aceita a Bíblia, eu já fiz esse desafio, acho que foi aqui. Pegue qualquer livro grande aí, Deus no Delírio, de Richard Dawkins, e joga aí no mundo do crime. Quantos vão deixar de ser criminosos porque leram Richard Dawkins? Quantos? Carlos Drummond de Andrade escreveu com maestria, mas quantos deixaram o vício, a pornografia, a delinquência porque leram Carlos Drummond de Andrade? Aí antes que alguém proteste, não, mas a educação enobrece, em termos. A educação ela tem um excelente papel na sociedade, mas ela não é tudo. Porque se a educação fosse sinônimo de redenção, a Alemanha não tinha tido o nazismo, porque os nazistas eram altamente educados, eram jovens universitários. Eles tinham Heidegger, tinham Goethe, tinham Wagner, tinham grandes autores alemães, tá certo? Agora, a Bíblia transforma vidas. Então, ainda que tudo que eu falei aqui fosse hipoteticamente refutado e fosse provado para longe de qualquer questionamento que Jesus é um mito, ainda assim eu continuaria pregando esse mito,
porque é o melhor mito de todas as vidas, porque eu não conheço nenhum ex-traficante porque leu os Marvel. Quer dizer, ele fala assim, mas é tudo mito. Eu não conheço nenhum homem que bate mulher, fugiu... Comete feminicídio. Como que é? Ou esse mesmo agressivo. Eu não conheço nenhum praticante de violência doméstica que literalmente deixou de praticar violência doméstica porque leu a Ilíada de Homero. Ou leu uma revistinha do Thor. Isso é tudo mito? Mas e se Jesus voltasse hoje? No cenário que a gente vive, né? Muitas coisas se modificam ano após ano. Como é que você acha que as pessoas reagiriam a essa volta? Da mesma maneira que elas vão reagir quando ele vier. Não vai ter diferença. Porque o mundo vai estar caótico quando ele vier. E haverá diferentes reações das pessoas já previstas na Bíblia. Então, que ele volte agora, daqui a 10, 15, 20 anos, as reações serão as mesmas que já estão ali preditas. Primeira reação, que eu espero que nós aqui, todo mundo que está assistindo a gente, esteja com essa reação. Esse é o nosso Deus a quem nós esperávamos e ele nos salvará. A Bíblia diz que alguns vão olhar para o céu e falar assim, esse é o Deus em que nós aguardávamos e ele nos salvará. Você entendeu? Vai ser aquele alívio, aquela alegria. Você está falando da Maria Alice aí, você está lá, que linda, lá é Jesus, olha lá. E ela olhando e sabe, alguns vão pular, outros vão saltitar, outros vão chorar, outros vão começar a gritar, cantar aleluia. Mas é uma alegria que não tem como descrever. Segunda reação. Alguns, Apocalipse capítulo 5 e 6, capítulo 6, está no capítulo 6, nos selos ali, fala que alguns vão olhar para as montanhas e falar assim, caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, porque é terrível o dia da ira deles, do Cordeiro de Deus, e quem poderá subsistir? Então alguns vão gritar de alegria, outros vão pedir a morte sobre si. Um terceiro grupo vai ser audacioso, petulante. Senhor, em teu nome nós operamos milagres, operamos curas. Note que eles são diferentes do segundo grupo. O segundo grupo já sabe que está perdido e vai pedir a morte, para não sofrer a ira. O segundo grupo vai manter, mesmo diante desse dia, a arrogância espiritual que talvez já mantém hoje. Peraí, mas em teu nome eu operei terceiro curas? Grupo. O terceiro grupo, Eu operei milagres? Eu fiz curas? E ele olhará para aqueles e falar assim, afastai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Exatamente. Olha que interessante. Então, eu acho até que esse segundo grupo vai sofrer mais do que o primeiro. O primeiro ainda é mais honesto. Ele já sabe que está perdido, ele já tomou a decisão. O segundo ainda tem aparência de piedade, sabe? Jesus uma vez amaldiçoou uma figueira. A Bíblia fala que ele amaldiçoou a figueira e os discípulos viram que no outro dia estava sequinha. E as pessoas perguntam, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não deu fruto. Essa não é a resposta. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentou dar frutos e não deu. Senão ele não teria perdido o tempo de ir até lá. Tem até a música, né? Ainda que a figueira... Né? Porque ela deu flores, ele foi lá e ela não tinha fruto. Então, haverá esse terceiro grupo aí, que é justamente o grupo dos religiosos hipócritas. Que eles são tão hipócritas, eles estão tão cauterizados na fé hipócrita deles, que eles chegam a ponto de pensar que eles podem tirar satisfação com Deus e reclamar como se estivesse com o Procon. Agora vamos para metade do livro do Apocalipse, que é onde o quiasmo vai convergir. Eu falei que ele começa aqui, olha, então nós temos 7 igrejas do Apocalipse, o Apocalipse termina com a Nova Jerusalém do céu. Certo. Depois você tem 7 selos, ele fala da volta de Jesus, que os 7 selos parecem sinais da volta de Jesus. Depois ele fala das 7 trombetas, você tem 7 pragas. Aí tem um miolo de tudo, que é Apocalipse capítulo 12 a 14. Tá. Que vai falar de 3 personagens muito interessantes. O dragão, a famosa besta que é o anticristo, e os 3 anjos que voam no céu. Dá muito questionamento isso aqui. Então vamos lá. No capítulo 12, começa assim. Viu-se grande sinal no céu. Semeia megalá.
Megalon, semeia megalon. Um grande sinal no céu. E o que João viu? João fala, eu vou resumir aqui, o pessoal pode ler depois em casa na Bíblia. Ele viu uma mulher no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas na cabeça. 12 tribos? Do povo de Deus. Ah, o povo de Deus. E uma lua debaixo dos pés. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Debaixo dos pés, a lua. A lua. E ela estava vestida de sol. Quando a gente viu os 3 sinais siderais antes da volta de Jesus, que a gente leu em Mateus 24 e também nas também, fala assim, o sol tornou-se negro, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento. Exato. Os mesmos elementos estão ali. Quando a gente vai, por exemplo, a Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Salomão fala da sua amada, que para muitos é um símbolo do povo de Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Tá vendo? Ou seja, os mesmos elementos. Quando você vai ao livro do Gênesis, o José do Egito, que é uma história bonita, você põe um pouquinho pra mim? Claro. Obrigado. José do Egito, ele tem um sonho. Obrigado. E ele sonha com o pai, a mãe e os irmãos dele se prostrando diante dele. E no sonho ele diz que viu o sol, a lua e 12 estrelas. Tá certo? Sol, lua, 12 estrelas. Então a gente vê aqui o símbolo do povo de Deus. E a mulher sempre é o povo de Deus. Não é só no Antigo Testamento, não. A cultura cristã sempre interpretou a mulher como símbolo do povo de Deus. Tanto é que na Idade Média os teólogos católicos falavam muito do mistério da casta meretrix. Eu vou desenvolver esse assunto daqui a pouquinho. Traduzindo literalmente, casta meretrix seria a pura prostituta. Para não falar o nome feio aqui. Sim. Você entendeu? A pura prostituta, mas é prostituta, ela não é ou virgem prostituta, não faz assim, casta pode ser virgem também, né? Embora você tenha virgo em latim, casta é aquela mulher que nunca teve relação sexual. Ou ela é casta ou ela é meretrix, não tem como ser casta e prostituta. É as duas coisas, porque o povo de Deus tem um lado dele que ele fica fiel, que é puro, e tem um lado do povo de Deus que corrompe. Por isso que fala da casta meretrix na teologia católica, que está correto. Então, no judaísmo, eles sempre entendiam que Israel iria dar a luz ao Messias. Lá no Mar Morto, fala muito isso de Israel sofrendo dores de parto para dar a luz ao Messias. E ao que tudo indica de alguns documentos judaicos e da interpretação cristã, o povo de Deus sofre dores de parto 2 vezes. Para que o Messias venha uma primeira vez e para que o Messias venha uma segunda vez. Na primeira vez ele vem humilde montado no jumentinho. Na segunda ele vem com poder e grande glória nos céus. Essas guerras, elas te dizem alguma coisa? Esse momento que a gente está vivendo esquisito no mundo, isso te diz alguma coisa, assim, do ponto de vista espiritual? Boa pergunta. A resposta simplória seria sim, claro, mas eu já teria uma contra-argumentação para ela. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. É verdade. Você entendeu? Se você for lá no período do bronze, já tinha guerra. Se você olhar a Bíblia, já falava da guerra na época de Abraão. Já falava da guerra na época dos hebreus lá no Egito. Você tem na história o Ramsés guerreando lá contra o pessoal de Reta, que depois descobrimos que eram os hititas. Nabucodonosor guerreando. Então, em que sentido que guerra? Então, peraí. Como é que a Bíblia fala que guerra é um sinal? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, ou Marcos, capítulo 13, porque é o mesmo discurso de Jesus registrado nos 3 evangelhos, Jesus fala sobre as projeções do que haveria de acontecer no mundo. E ele diz assim, abro aspas, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então olha que interessante, Jesus falou que as guerras viriam, mas que o fim não estava atrelado a isso. Entendi. Então, peraí. Vai dar pra gente pelo menos dormir tranquilo. Vai na contramão da piedade popular que fala, tá tendo guerra, então o mundo tá acabando. Porque tá tendo guerra, o mundo tá acabando. Jesus falou que ia ter guerra, tá.
Então, ele falou, calma, né, não é o fim, mas fiquem atentos que até lá vai vir guerra. E quando você vê o cenário do Apocalipse, o último instante realmente, nem será um mundo de guerra, será um mundo pacificado pelo anticristo. Uhum. Que ele vai conseguir arregimentar o mundo de modo que, de acordo com o Apocalipse 3, não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca da besta, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante a ela, então o mundo vai estar unificado. Bom, então, com relação a isso, volto para a sua pergunta. E essas guerras, o que elas me dizem? O que elas dizem de sinal? Tem um detalhe nessas guerras que elas me colocam como observação diferente de todas as guerras que o mundo teve. Inclusive as chamadas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que estão se desenhando agora correm o risco de escalar para uma realidade literalmente mundial. Sim. Antes isso não havia. Não. A gente fala história universal, né? mas não era história universal, é a história da Europa. Você fala Idade Média, não teve Idade Média na China, nem no Paquistão teve Idade Média. Até a maneira que a gente divide a história e chama de história universal não é história universal. Você chama de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, mas não é. O México não participou. A Argentina não participou. Como é que é Guerra Mundial? Tem um monte de país que não participou, foi uma minoria, e foram guerras europeias. Nós tivemos uma visão muito eurocêntrica do mundo. O que acontece na Europa é como se fosse o mundo inteiro, e não é verdade. Mas o Apocalipse diz que os últimos capítulos da história desse mundo se desenvolvem de maneira literalmente universal. Eu falei da marca da besta, que será universal, e de situações que entrarão em colapso mundial. E o anticristo tem que vir para impedir uma guerra literalmente mundial que iria destruir o planeta. Por isso que ele vai sair como o salvador da pátria, o Messias. Você está entendendo? Então, nesse aspecto, chama minha atenção que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenhando um cenário que é de proporções literalmente mundiais. E o Covid desenhou isso. Porque no Covid estava o palestino usando máscara, o israelense usando máscara, o cara que votou no Bolsonaro estava de máscara, o que votou no Lula estava de máscara, o cara que é ateu estava de máscara, o cara que era crente estava de máscara, o católico estava de máscara, o pai de santo estava de máscara, todo mundo. O Covid mostrou que agora as proporções de crises são mundiais. Então, hoje, realmente, eu tenho um detalhe que me põe para pensar. Entendi. Olha, isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito, vamos ficar esperto. Eu entendo, e está escrito na Bíblia desde sempre essa ideia, na verdade, esse relato, não é um relato, essa revelação que haverá paz. E chama a minha atenção, eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo. Ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo, né? Isso é muito interessante. Isso do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. cara. E outra coisa, a gente tem pelo menos uma grande figura que está falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, inclusive ele sempre quis ganhar o Nobel da Paz. Então a gente está vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações... Vê uma possibilidade, né? Olha para isso e fica, o que está acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que está acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu tô tentando lembrar aquele... Acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal o Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que... Descobre pra nós aí, Vitão. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho fala assim, não é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, eu falei do Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje reserva de ficar colocando um carimbo na testa do sujeito, é esse papa, é esse presidente, é esse líder soviético, porque já teve muitas, sabe aquela Pedro e o Lobo? Vem o lobo, o dia que o lobo vem mesmo ninguém acredita.
Que os Estados Unidos têm uma hegemonia no cenário mundial e provavelmente final é reconhecido por muitos teólogos. Muitos teólogos veem um papel estadunidense em Apocalipse capítulo 13. Tem muitos teólogos que enxergam isso aí, porque uma coisa que está já patenteada na história do cristianismo é o seguinte: o anticristo, primeira coisa, o anticristo ele tem que nascer dentro do seio do cristianismo. Não pode ser fora. Até quando você colocou a palavra anticristo, é interessante que anti em grego não é apenas contra, é aquele que é contra e usurpa o lugar de. Tá certo? Então o anticristo é alguém que usurpa o lugar de Cristo. E ele é chamado por Paulo, João, os dois que falam mais do anticristo, como sendo um ser apóstata. O que é um apóstata? Um ser que saiu do meio do povo de Deus. Então é como se eu falasse assim, qual a primeira condição para morrer? É estar vivo. Qual a primeira condição para adulterar? É estar casado. Solteiro não adultera, ele fornica. Você tá entendendo? Então, qual a condição para ser um líder anticristo apóstata? Ele tem que ter sido parte do povo de Deus. Então, é uma ruptura do povo de Deus. E tudo indica que isso nasce na Europa, porque João fala que a mulher prostituta que se assenta sobre a besta, ela fala, é a mulher, é a cidade que domina sobre os reis da terra. E diz que essa mulher é descrita no Apocalipse como uma prostituta que se assenta sobre 7 montes. Qualquer estudioso de história romana, na primeira página do livro, vai ver que em história que Roma era a cidade que dominava o mundo inteiro e ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre 7 colinas. Pode dar uma googada aí, você vai ver. Você entendeu? Usar o chat GPT agora é a inteligência artificial, né? Roma é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Está em Apocalipse 17. Então não precisa ficar inventando demais. É um computador da ONU, é a Greta, você entendeu? Eu não preciso ficar fazendo exegese de almanaque, de revista, né? Bom, então já sei que é essa. E tem uma outra besta que ela é o oposto dessa, que essa surge do mar, a outra surge da terra. Parece que é um novo mundo, dominado ali pelos Estados Unidos. Agora, um detalhe também que eu ia dizer sobre isso aqui, deixa eu só... É literal esse surge do mar? Não, porque na Bíblia o mar é símbolo de povos, nações. Então quer dizer que é um conglomerado de vários povos. E o Mediterrâneo era assim chamado. Tanto é que o nome Mediterrâneo é Mare Nostrum. É o mar nosso. Eu lembrei o que eu ia falar. Nessa questão que você falou do anticristo vem para enganar os crentes, quando você lê o Apocalipse, você vê que o Apocalipse pode ser, entre aspas, resumido, entre uma contrafação do poder de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Aí alguém fala, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. Se eu fizer até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon. Você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, ouve todas as músicas do John Lennon e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon, te amo. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus, mas não imita o caráter e a bondade de Deus. Porque há 2 tipos de imitação. Há aquela imitação normal, que é a imitação que as suas filhas têm em relação a você, sua esposa, que você vê assim, gente, ela senta do jeito que eu sento. Tinha um amigo meu que uma vez ele falou que ele tinha mania, sempre que ele estava no banheiro, ele escovava os dentes, ele batia a escova 3 vezes assim para enxugar e colocava lá. Um belo dia ele viu a menininha dele também escovando os dentes, batendo 3 vezes. Essa imitação é saudável, é a imitação de alguém que você vê, você se inspira na pessoa, porque você vê nela um modelo de vida, tá certo? Então é nesse sentido que a gente deve imitar a Deus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Bom, agora existe uma outra imitação, que é a imitação patológica, é daquele fã que quer matar o cara, que ele quer tomar o lugar dele, sabe? Daquela pessoa que ele fica te imitando, ele vê o seu jeito de falar, ele imita o seu podcast, mas é porque ele quer ser o seu concorrente, ele quer assumir o seu lugar, ele tem inveja de você. E essa imitação também, muitas vezes, é a imitação do engano. É a bolsa Louis Vuitton da 25 de março, que é igualzinha à verdadeira, só que não tem a qualidade da verdadeira. É nessa segunda situação que o diabo imita Cristo. Entendi. Ele imita não porque ele se inspira em Cristo, mas que ele quer ser uma bolsa parecida, porém sem a qualidade. Aí você vê no Apocalipse muitas coisas. Vou dar alguns 2 ou 3 exemplos. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, porque ele ressuscitou.
A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O Cordeiro é Cristo. Lembra na Igreja Católica eu falei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citando o Evangelho de João. A besta é descrita como tendo aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca a marca na testa das pessoas. Então você vê muito imitação. Então o anticristo é alguém que vai parecer o Cristo, ele vai falar como Cristo, ele vai ensinar como Cristo e vai ser um ser que vai levantar de dentro do cristianismo e vai enganar aqueles que forem enganados. Então, no final das contas, o discernimento vai ser espiritual. Eu tenho uma pista para o que seria a marca da besta. Se o Apocalipse todo é uma dinâmica do diabo imitando a Deus, para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ele está imitando. A marca de Jesus, ou a marca de Deus, a marca... O que seria? Vamos raciocinar. Eu quero deixar bem claro isso, pessoal. Vejam bem, a chave hermenêutica é essa. Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ela está falsificando. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar o seguinte, olha, a Polícia Federal acabou de apreender 4 toneladas, 4 toneladas, estou exagerando. A Polícia Federal acabou de apreender 28 caixas de Rolex falsificado. Daqui a 2000 anos, se o pessoal quiser saber o que é o Rolex falsificado, eles têm que voltar hoje e saber o que é o Rolex. Rolex falsificado não é uísque. Exato. Rolex falsificado não é caneta. Rolex falsificado não é celular. Qual a única coisa que pode ser um Rolex falsificado? Um relógio. Um relógio. Ponto. Quem desconhece o que é o Rolex hoje, vai inventar um monte de coisa. Que o Rolex é uísque falsificado, que o Rolex é um óculos falsificado, que o Rolex é um... Mas quem conhece a mentalidade fala que o único Rolex falso é relógio. Porque ele está falsificando um Rolex, é um relógio. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Se a marca da besta é a falsificação de algo de Deus, eu tenho que descobrir o que está falsificando. É um whisky? É uma caneta? O que é? Quando você vai ao Antigo Testamento, Deus dá uma ordem aos hebreus lá no livro de Deuteronômio, e essa ordem aqui é precisa porque aqui Deus resume qual é a essência do judaísmo. Aqui, a essência do judaísmo está aqui, olha. Que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eu ouvi Israel, o Senhor teu Deus é único. Leia para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6, esse versículo aqui em diante. Ó. Escute Israel, é esse? O Shema Israel, escuta Israel. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Inculcarás é colocar na cabeça de ensinará. Tá. Eu estou inculcado com isso, eu estou pensando nisso. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Isso. E que mais? Continua. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos é onde? Na testa. Na testa. E você as escreverá nos umbrais das suas portas. sua casa e das suas portas. Olha que interessante. Quando você foi a Jerusalém, você viu alguns judeus com uma caixinha preta aqui e amarrada aqui, eu não entendi. Né? Aquilo ali é o tefilim. O tefilim é justamente o cumprimento do que está aqui em Deuteronômio. Ele pega o resumo da lei, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é o resumo da lei, e ele coloca na testa e na mão. Enrola e vai orando. E o anticristo coloca também um sinal onde? Na testa, só que na mão direita. Tá vendo a paródia? É a bolsa igualzinha da Louis Vuitton. É um relógio Rolex falso. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele resumiu a lei e falou o seguinte: a lei é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, tá certo? Não adorar, não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão,
não adorar imagem de escultura e guardar o Shabat, esses 4 primeiros mandamentos são os compromissos do ser humano com Deus. Do 5º mandamento até o 10º são compromissos do ser humano com o ser humano. Você tem que honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não sei o quê. Percebeu? A primeira tábua da pedra são meus compromissos com Deus. Entendi. A segunda parte da pedra, meu compromisso com você. O Shabat eu guardo para Deus. O não adulterar é compromisso com a minha esposa. O não adorar imagem e escultura é com Deus. Honrar pai e mãe é com os meus pais. E Jesus falou, disso resume a lei. Amar a Deus é o semelhante. Aí quando você vai para o Apocalipse, a parte que abre justamente a besta é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala o seguinte: viu o sinal no céu e eis o santuário de Deus aberto no céu, e dentro do santuário a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança, você sabe que é a arca dos 10 mandamentos. Que as tábuas estão lá, o maná e... Exatamente, e os 10 mandamentos, e a vara de Arão. E a vara de Arão. E aqui, quando fala dos que iam lutar contra a besta, aqui fala em várias passagens isso aqui, olha. Olha os que iam lutar contra a besta, esse último verso aqui, ó. O dragão ficou? Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Por que com o restante da descendência dela? O que sobrou dela? Porque a mulher lá na frente vai se juntar com o dragão. Certo. Com a besta. É. Então o que sobrou dela? Porque ela mesma virou a casaca. É o que sobrou do cristianismo. O dragão vai travar guerra com o que sobrou do cristianismo. E qual a característica do grupo que sobrou do cristianismo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, quando o anticristo começar... E esse mesmo versículo ele é repetido mais 2 vezes aí no capítulo 14 e no capítulo 13. Ou seja, quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo e ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo, ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos aguarda. Mas eu sei que tem gente para falar. Se você quiser puxar alguém, jogar. Depois eu Só termina jogo. aqui. Ele termina no 18 assim: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí quem vai surgir do mar? A besta do Apocalipse. Para quem viveu na Idade Média, o nosso mundo também é um mundo mágico. É um mundo de dragões e duendes e como é que fala? E feiticeiros. E é só tecnologia. Então, o mundo do Éden pode parecer mágico para nós, assim como o nosso mundo parece mágico para quem viveu na Idade Média. Apenas uma questão de perspectiva. Agora, é curioso notar que mesmo quando você vai estudar a biologia dentro do ponto de vista evolucionista e tudo mais, você tem algumas coisas muito bem estipuladas. Todos os seres humanos que estão vivos hoje são fruto de uma única mulher chamada, que eles até deram o apelido de Eva mitocondrial. Ou seja, todos nós batemos numa mãe. Tá certo? E essa Eva mitocondrial, que é ancestral de toda a humanidade hoje, ela viveu há milhares de anos, não há milhões de anos. Tá certo? Não estou falando que a Eva mitocondrial prova a Eva do Gênesis, mas estou falando assim, mesmo fora da Bíblia, apenas com a ciência eu falo, não, você e todo mundo está assistindo, temos uma mesma mãe lá no fundo. Sim. Tá certo? A Eva mitocondrial, viemos do mesmo mitocôndria. Também nós temos cientistas, porque isso é uma coisa interessante de dizer, você pode ter um doido varrido, que ainda, mesmo tendo formação acadêmica, ainda acredita numa besteira. Mas não um grupo. E nós temos um grupo expressivo de cientistas que, mesmo trabalhando com biologia, química, física, matemática, dizem, não, eu acredito na historicidade do relato do Gênesis. A própria ciência moderna, hoje, tem na sua base, no seu momento de pioneirismo, cientistas que eram 100% comprometidos com a literalidade da Bíblia Sagrada. Para citar alguns, Louis Pasteur, Nicolau Copérnico, Isaac Newton. Todos eles eram homens que acreditavam que Adão e Eva existiram e tinham um intelecto definitivamente acima da média.
Então, se pessoas com intelecto definitivamente acima da média podiam fazer ciência e acreditar que Adão e Eva existiram, por que hoje eu tenho que negar para ficar bem com os inteligentinhos, para citar o Pondé, né? Num jantar de inteligentinhos. Eu tenho um problema se eu negar a historicidade do Gênesis. Porque se eu nego a historicidade do Gênesis, então a morte, o sofrimento fez parte do plano de Deus para esse mundo. Porque até eu estava lendo um livro esses dias de teologia, onde um teólogo anglicano, famosíssimo, ele dizia, pois é, né? Temos que admitir que antes do Éden, ele até tentava resgatar uma ideia de Adão e Eva, como fez também Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dizia que Adão e Eva podem ter existido, eles foram os primeiros exemplares do Homo sapiens sapiens. Mas esse autor, que vai na mesma linha de Teilhard de Chardin, ele dizia assim, pois é, né? John Stott, posso até citar o nome dele, John Stott. Ele diz o seguinte, pois é, mas antes de Adão e Eva, quando a gente pega as camadas geológicas, já havia a morte dos dinossauros e tudo, então nós temos que entender que a morte fazia parte dos planos de Deus para esse mundo, que Deus já criou a todo mundo morrendo. Bom, se Deus criou todo mundo morrendo, então a morte fazia parte dos planos de Deus. Aí eu já começo a fazer perguntas teológicas sérias, que Deus é esse que já colocou a morte como parte do plano dele, já criou com defeito. Segundo, se a morte já estava nos planos de Deus, então também o pecado também já estava. Não houve aquilo que Santo Agostinho chamou de pecado original, seja qual for a definição que se dê de pecado original. Se não houve pecado original, então a humanidade não tem do que ser redimida. Se a humanidade não tem do que ser redimida, o que eu faço com as declarações de Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus? O pecado, então, é apenas algo que faz parte do nosso DNA, desde a formação desse mundo. Se Deus usou a evolução das espécies para trazer tudo à existência, então Deus também é o responsável pelo pecado, porque nós já fomos criados pecadores, nós nos tornamos. E se é assim, Deus é o responsável por toda a desgraça que acontece no mundo. E aí, para fechar essa sopa indigesta de conclusões teológicas, eu me deparo com a figura mais equivocada de todas, para minha decepção, chamada Jesus de Nazaré. Porque Jesus tratou o Gênesis como história real. Quando Jesus foi falar da ética do casamento, ele falou assim, olha, eu sei que Moisés falou assim, mas não foi assim desde o início, porque quando Deus criou Adão e Eva, era assim. Quando Jesus falou sobre a vinda dele, ele comparou a vinda dele ao dilúvio, aos dias anteriores ao dilúvio. E Paulo fala que o primeiro Adão morreu e Jesus é o segundo Adão, mas se o primeiro é um mito, o segundo também é. E Jesus morreu na cruz do Calvário a troco de quê? Quando o padre lá na Igreja Católica pega a hóstia consagrada e fala assim, o corpo de Cristo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Quando eu vou na igreja protestante e o pastor também consagra o vinho e o pão e fala assim, né? Também do mesmo modo, ao findar da ceia, ele tomou o cálice e os entregou dizendo, bebei isso em memória de mim. Sim. Porque todas as vezes que bebeis do cálice e comeis do vinho, do pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tá, mas que morte é essa? Jesus, então, não morreu pelos pecados da humanidade. Cristo Redentor não existe. Ele foi apenas, no melhor das hipóteses, um mártir. Sim. Equivocado e frustrado, porque ainda morreu. E ele é equivocado mesmo, porque ele acreditava em Adão e Eva. Jesus não acreditava em evolução das espécies. Então é muita coisa que eu tenho que jogar fora. Sem contar que, por mais que seja bonitinho falar de evolucionismo e politicamente correto, tem algumas coisas que ganham ares de politicamente correto. Então, naquela época, você falar contra aquilo na época do nazismo, lá na Alemanha, você falar contra o arianismo, você estaria execrado se você fosse ensinar na Universidade de Berlim que o arianismo não existe. E hoje nós sabemos que o arianismo nunca foi etnia. Era um tronco linguístico. Mas, na época da Universidade de Berlim, os maiores intelectuais alemães, falando fluentemente alemão, que eu falei que é uma língua, né? Difícil. Estavam lá ensinando o arianismo e hierarquia dos povos. Povos primitivos, povos menos primitivos. Hoje a gente considera aquilo uma besteira, até um crime defender o nazismo. Mas naquela época era chique. Então, às vezes, eu tenho que ter a coragem de ir na contramão
daquilo que está sedimentado como um establishment. E eu vou dizer para você que eu vou na contramão. Eu creio na criação da vida. Continua acadêmico, não tem problema. Eu repito isso aqui. Eu vou na contramão do establishment. Eu creio na criação, como está no Gênesis. Eu creio que Deus é o criador do céu e da terra. Sou acadêmico, que alguns questionam, como é que ele pode ter um título de doutor pela USP e ainda falar uma bobagem dessa? Se é uma bobagem, eu estou em boa companhia, porque um homem chamado Jesus de Nazaré falou a mesma bobagem. Ele acreditava também no Éden. Eu acredito no Éden restaurado, acredito na volta de Deus, acredito que Jesus morreu pelos nossos pecados e ele voltará em breve. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.